quanto mais você faz, quanto mais você produz, Deus diz, tá aqui, porque você merece, você está fazendo algo acima da média, você não está se contentando com pouco. Deus quer que sejamos prósperos, Deus quer que sejamos ricos, Deus quer que aproveitemos as riquezas que Ele criou, porque quando nós prosperamos, nós estamos evoluindo, quando nós prosperamos, nós temos a oportunidade de ajudar tantas outras pessoas. Portanto, Deus quer que sejamos prósperos. Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia. Nesta terça-feira de carnaval, nós estamos aqui conversando, você está aqui, e isso é muito interessante, isso é muito importante, isso demonstra qual é o seu objetivo, o que está no seu coração, o que está nos seus desejos, você estar aqui às 7 da manhã numa live falando sobre as parábolas da Bíblia, demonstra que você está buscando alguma coisa nova na sua vida, ou você está num processo de mudanças, ou você está num processo de caminhada para atingir os seus objetivos. Você sabe onde você quer chegar. E isso é bem importante. Ou está descobrindo, né, onde você quer chegar, está descobrindo-se. E isso é muito importante. E na parábola de hoje, não sei se todos que estão aqui na live até agora são pessoas que já nos acompanham, mas nós estamos na live da manhã, trazendo parábolas da Bíblia para o nosso dia a dia. Lembrando sempre, para quem está chegando agora, que não nos acompanha, que as parábolas, elas são inteligentíssimas. Jesus utilizava do seu poder incrível de comunicação, de percepção, e trazia as parábolas como uma forma de passar uma lição forte. Então agora a gente traz essas parábolas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos negócios. E uma das coisas interessantes das parábolas é que normalmente a maioria das parábolas são extremamente curtas, são muito curtas, mas passam uma mensagem forte e elas estão dentro de um contexto. E a parábola de hoje, ela também é bem curta, são 4 versículos, Lucas 7, versículo 40 ao 43, e ela passa uma mensagem interessante para nós refletirmos no dia de hoje, trazermos para a nossa vida. Então eu leio agora a parábola e depois nós continuamos aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, nosso ponto de vista, e lembrando sempre que está aberto aqui a live para quem quiser participar e dar a sua opinião, contribuir, dar a sua ideia, colocar, aliás, a sua ideia. Então fica livre para vocês poderem participar aqui. Nós falamos então até às 7h30 nessa live da manhã, e fica à disposição para vocês também participar. Tá bem, gente? Então, livro de Lucas, capítulo 7, versículos 40 ao 43. Então, diz o seguinte: Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer a você. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro lhe devia 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: Você julgou certo. E essa é a parábola de hoje.
extremamente curta, onde Jesus então disse ao fariseu Simão que havia certo credor, né, tinha 2 devedores. Um devia 50 moedas de prata e outro 500. Eles não tinham dinheiro para pagar e Jesus foi lá e perdoou os 2 e aí perguntou a Simão: qual dos 2 o amará mais? Aquele que devia 50 e foi perdoado ou que devia 500 e foi perdoado? E aqui, gente, o legal das parábolas, e uma das coisas que eu falei para vocês nos últimos dias, é que é um desafio grande trazer as parábolas aqui para nossas conversas da live da manhã, porque para refletirmos sobre as parábolas, certamente eu preciso ler, preciso me inteirar, preciso buscar alguns significados, preciso saber em que contexto essa parábola foi contada. E isso está me ajudando muito, inclusive ajudando muito no meu dia a dia para tomar algumas decisões, para colocar os negócios para frente, para a maneira como a gente acaba olhando as coisas. Porque tudo, a gente já sabe, tudo o que nós dermos atenção e foco, a nossa mente expande, né? Tudo se expande. E também aquelas pesquisas que nós já conversamos, que o que você faz na primeira hora da manhã, no primeiro momento do dia, determina grande parte dos resultados do seu dia, porque você absorve, a sua mente na primeira hora da manhã está mais aberta, mais perceptiva. Então nada melhor do que nós trazermos a palavra de Deus aqui para nós refletirmos um pouquinho. E essa parábola é importante para entender ela, entender o contexto onde ela estava acontecendo. Então existia um fariseu chamado Simão. Aqui é importante saber o que é o fariseu, né? É um membro de um grupo religioso da época, né? O judaico, que vivia em estrita observância ao Evangelho, à palavra de Deus, né? As Escrituras. E esse fariseu, que é o Simão, convidou Jesus para fazer uma refeição em sua casa, porque lá era muito comum as pessoas na época, né, convidar alguém para fazer uma refeição em sua casa. Era um sinal de aproximação, de querer se aproximar. Só que, enquanto Jesus estava na casa do Simão, uma mulher entrou na casa aos prantos, né, chorando, e se ajoelhou em frente a Jesus e, pegando os seus pés, começou a chorar em cima dos pés e com as lágrimas, segundo a Escritura, né, segundo a Bíblia, lavava os seus pés, com os cabelos secava os pés, e também ela estava com um alabastro, acho que se chama, um vaso de cerâmica, onde tinha perfume, e ela perfumava os pés de Jesus e pedia perdão dos seus pecados. Enquanto acontecia isso, o Simão se perguntava: mas será que Jesus sabe que essa mulher é pecadora? A mais pecadora aqui da região? Será que Jesus sabe porque está dando crédito para ela? E foi aí que Jesus contou então essa parábola para Simão. Porque Jesus, além de conhecer a mulher, ele conhecia também Simão e talvez sabia quais eram as intenções de Simão ao convidá-lo para fazer a refeição com ele, ao convidá-lo para a sua casa. E aí ele contou essa parábola. Com qual sentido, qual o objetivo ao contar essa parábola dos 2 devedores? Qual o sentido? E aqui começa a ficar interessante a conversa. Aí começa a ficar interessante quando a gente começa a perceber esse contexto onde a parábola foi contada. Porque às vezes a gente vai lá para a igreja, você talvez, não sei se você participa de igreja, mas se você for lá para a igreja, normalmente é feita uma leitura da parábola e não é feita uma reflexão por trás. A gente acaba não compreendendo o contexto onde a parábola foi contada, e muitas vezes a mensagem que essa parábola quis trazer, ela acaba ficando perdida
ela acaba ficando perdida. Então, aqui, o intuito dessa conversa, dessa parábola, quando Jesus contou, Jesus estava se referindo ao perdão e à gratidão, mas principalmente aqui a gratidão, porque o que ele percebeu nessa mulher que estava chorando sobre seus pés e secando seus pés com os cabelos e passando perfume, perfumando? Jesus percebeu que ela estava pedindo perdão de maneira sincera, ela estava sendo sincera. Então, se ela estava sendo sincera, Deus perdoa, porque Deus perdoa todas as pessoas que estão se redimindo dos seus erros, né? Que estão de fato ali arrependidos, que estão de fato querendo fazer uma transformação. E aí entra aquela velha reflexão de sempre: quem é Deus, gente? Onde Deus está? Deus não é um ser que está distante de nós. Deus está dentro de nós. Deus está em nós. Deus está em tudo que está à nossa volta, em tudo que rodeia. Porque Deus é esta energia, essa energia poderosa que está, que faz parte de tudo que existe. Então Deus não é um ser que está distante. Deus é um ser que está aqui, agora, que está dentro. É a energia criativa, é a energia que tudo criou e que tudo cria. Porque tudo já existe, aliás. E Deus está aí. Então, quando eu vou me redimir dos meus erros, e a Bíblia traz a questão do pecado, eu não gosto muito, eu não uso muito a palavra pecado, mas quando a gente vai se redimir, quando a gente se arrepende dos nossos erros, e a gente se arrepende quando a gente tem a percepção do erro, e aqui é importante também a gente parar para refletir, por quê? Ninguém erra porque quer errar, e isso é importante. Para você se perdoar, para você pedir perdão a Deus que está em você, a energia criadora de tudo, para você pedir perdão, primeiro você precisa perceber que houve um erro. Porque se você não percebe que houve um erro, você não vai pedir perdão. Então, percebendo isso, tendo essa percepção que você errou, você vai pedir perdão a Deus. Ou seja, você vai se perdoar. E o perdão é uma oportunidade de você recomeçar. De recomeçar, é um recomeço. E olha que interessante, o que está ligado aqui ao perdão, gente? Aqui está o pulo do gato, no meu ponto de vista, dessa parábola. O que está ligado ao perdão? Está ligado ao perdão, à gratidão. Se eu tenho um Deus que me perdoa sempre, como Jesus mesmo disse em diversas passagens, que Deus perdoa sempre. Quantas vezes devo perdoar? Alguém perguntou a Jesus, e o que Jesus disse? 70 vezes 7. É uma forma de dizer: perdoe sempre. Então, se Deus me perdoa sempre, sempre que eu errar e eu perceber esse erro, eu tiver consciência desse erro e de fato eu estiver disposto a corrigir, a fazer novamente, fazer certo, Deus perdoa. Jesus sempre disse isso. As escrituras estão claras em relação a isso. Então, se Deus perdoa sempre, o que deve haver dentro de mim, e que essa parábola traz muito forte, é a sincera gratidão. Deus nos perdoa de maneira sincera. Então, do outro lado, aqui, o que me resta? Eu ter dentro de mim essa sincera gratidão. Agradecer por ter um Deus que está em mim, que está em você, que está em tudo que existe ao nosso redor, que é o princípio de tudo. Agradecer por isso, porque quanto mais eu reconheço esse Deus, quanto mais eu agradeço a esse Deus, mais eu recebo, porque é energia.
E o pensamento, o sentimento de gratidão, gera mais daquilo que eu estou agradecendo. E se materializa e volta para mim. Então, o sentimento é o termômetro que demonstra se o nosso pensamento está sendo de acordo. Então, o sentimento, ele é poderoso. Então, quando eu agradeço alguém, eu tenho que agradecer com sentimento. Eu tenho que sentir a gratidão. Eu tenho que sentir que eu estou agradecendo. Eu tenho que sentir que aquilo é real. Da mesma forma, a questão do perdão. Quando eu perdoo alguém, eu tenho que sentir o perdão. O sentimento é o termômetro do pensamento. O sentimento demonstra se você está sendo sincero ao pensar, ou se o seu pensamento está sendo positivo, ou se o seu pensamento está sendo destrutivo, está sendo negativo. Então, quando eu tenho esse sentimento sincero de gratidão, Deus diz o que para mim? Quando você tem esse sentimento sincero de gratidão, o que Deus diz para você? Letícia, toma mais disso, porque você é grata. Toma mais disso. Vanusa, toma mais disso. Taime, toma mais disso, porque você é grata. Gabi, toma mais disso, porque você é grata. Luiz Fernando aqui. Luiz Fernando, toma mais disso, porque você é grato. Porque eu reconheço que você é sincero. Porque eu reconheço que você é sincera. Porque Jesus reconheceu a mulher que era pecadora e que era considerada a maior pecadora da região. E quando Simão olhou e disse, será que ele não sabe que essa mulher é pecadora? E aí Jesus disse, eu conheço quando uma pessoa, e eu reconheço, eu percebo quando uma pessoa está sendo sincera diante de mim, está pedindo perdão com o coração, com a intenção, com o sentimento, e Deus perdoa. E se Deus perdoa, óbvio, Deus está em mim, eu sou filho dele, eu sou semelhante a ele, eu perdoo também. E eu perdoo quantas vezes forem necessárias. Então, aqui, uma das coisas que me chama a atenção e que são pontos fortes dessa parábola e que eu trago para mim e que gostaria de compartilhar com você é isso. Primeiro, a gratidão diante do perdão. A gratidão. E a pergunta também para você é, nesse aspecto, quantas vezes você perdoa? Ou você perdoa quando alguém comete um erro contigo? Você de fato perdoa? Você perdoa com sentimento de perdão? Ou você é uma daquelas pessoas que quer ser perdoada, mas tem dificuldade de perdoar? Ou ainda é uma daquelas pessoas que diz, bom, eu perdoo, mas não vou esquecer, não esqueço nunca mais. Será que realmente isso é perdoar? Tomar um cuidado, e é importante aqui a gente falar sobre isso, porque é preciso tomar um cuidado, porque normalmente nós queremos coisas demais, mas nós não estamos dispostos a dar ao universo, a dar às pessoas aquilo que é preciso dar para receber o que desejamos. Então não adianta querer muito e fazer pouco. Falávamos ontem, pequenas ações são tão ou mais importantes que grandes sonhos, porque não adianta você ter grandes sonhos e não ter ação, e viver na inércia, nada vai funcionar. Pequenas ações feitas todos os dias, repetidamente, sistematicamente, vão te levar a alcançar os seus grandes sonhos. Então aqui entra essa reflexão, você perdoa ou você só quer ser perdoado? Deus nos perdoa o tempo todo, por isso devo ter gratidão. Agradeço a Deus e a tudo e a todos. Eu agradeço por tudo o que tenho, agradeço a todos.
que de alguma forma contribuem para o meu crescimento. Mesmo as pessoas que não me fazem bem, que me fazem mal ou que me criticam, de alguma forma devo agradecer. Sabe por quê? Porque se alguém me criticar, no mínimo vai fazer, e eu sempre faço isso, no mínimo eu vou parar e vou pensar, o que tem de verdade nessa crítica? O que tem de verdade? E talvez nessa reflexão eu encontre alguma coisa que eu preciso mudar, que não está legal. Eu vou dizer, bom, posso não concordar 100% com essa crítica, mas uma partezinha dela é verdade, tem um fundamento. Então eu vou trabalhar nisso, vou melhorar. Então eu aprendo a aprender com tudo e com todos. E quando eu tenho essa percepção, fica muito mais fácil eu agradecer. Porque eu aprendo, e eu aprendo sempre com quem me ajuda e quem me critica. Eu aprendo com tudo e com todos. Eu aprendo o que fazer com algumas pessoas e aprendo também o que não fazer com outras pessoas. Então eu aprendo. E eu agradeço. Porque quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. É uma lei universal, gente. A lei da gratidão. O poder da gratidão. Então aqui a sugestão é agradecer mais. E a gratidão é o reconhecimento. É reconhecer que alguém nos prestou um auxílio, que alguém nos ajudou, que alguém nos presenteou, que alguém se doou, alguém deu algo para nós. É ter esse reconhecimento. E tomar um cuidado para não cuspir no prato que comeu. Que eu conheço muitas pessoas, algumas pessoas, que vêm, se beneficia do que você tem para oferecer e depois sai e fala mal. Sai e se acha melhor que você. Então, tomar um cuidado para não sermos essas pessoas. E tomar um cuidado para ter esse sentimento de gratidão para com todas as pessoas que de alguma forma nos ajudaram. Lembrando sempre o que falei anteriormente. Algumas pessoas nos ajudam e nos ensinam a fazer algo e também com algumas outras pessoas eu aprendo como não fazer algo. Mas se eu tiver esse sentimento de gratidão, o universo, Deus vai dizer, toma mais porque você é grato, toma mais porque você tem essa percepção. Porque quando eu tenho a percepção, quando eu percebo, eu descubro o que fazer, eu descubro como fazer, eu descubro uma nova forma de fazer. E aí Deus diz, você está em ação, você está em movimento, você merece mais disso e Deus dá isso. Por isso, a sugestão é seja grato por tudo e por todos. Seja grato por tudo que acontece na sua vida. Coisas boas e coisas não tão boas, porque a gente aprende com as coisas boas, mas aprende muito mais com as coisas que não são tão boas, porque nos levam a uma reflexão mais profunda, nos levam a nos conectar com o nosso eu maior, o nosso eu superior. Por isso, seja grato por tudo e por todos. Seja grato pelo que você tem, por tudo que você tem, desde o talher que te ajuda a levar o alimento até a sua boca, ao alimento que você tem, a roupa que você veste, ao ar que você respira, as pessoas que você convive, a sua família, o seu trabalho. E por tudo que acontece na sua vida, tudo que você tem. Mas seja grato também ao que você não tem, porque quando você é grato, além do que você tem, você é grato pelo que você deseja. Deus diz, essa pessoa reconhece. O Roberto reconhece primeiro que ele é capaz, porque se ele está
agradecendo, ele está sendo grato pelo que você deseja, ele está afirmando que ele vai conquistar isso, ele sabe que ele vai conquistar, ele tem fé e é por isso que ele agradece. Se você agradecer o que você deseja, você está dando uma demonstração tremenda de fé, uma fé inabalável. Eu agradeço o que eu desejo, porque está a caminho. Eu sei que vai chegar até mim, já é meu, já me pertence, só está a caminho. E um momento vai chegar até mim. E aí Deus diz: é isso aí, Roberto, é isso aí. Você está a caminho, você sabe, você tem a fé inabalável. E é por isso que eu vou te dar mais. E aí Deus manda. Lembrando sempre, Deus é quem, gente? Deus é a energia, princípio de tudo, a energia criadora que está em tudo. Simplesmente condensado de maneira diferente, mas é a energia que tudo criou. É a energia que está em tudo e que está no vazio, que está no vácuo, que está no espaço entre as coisas. É o princípio de tudo. Portanto, essa energia, ela é criadora. Essa energia cria tudo o que nós desejarmos, desde que tenhamos uma fé inabalável nisso. Então, quando eu sou grato pelo que eu tenho, Deus diz: toma mais, porque você é consciente, você reconhece o que você tem, você reconhece o poder de Deus. Mas quando você é grato pelo que você deseja, você demonstra uma fé inabalável. Você demonstra um conhecimento acima da média. E aí Deus diz o quê? Toma mais disso. Toma mais disso porque você é consciente. Toma mais disso porque você reconhece. Isso está escrito, é bíblico, gente. Está escrito, se a gente pegar não só nessa parábola, mas na parábola dos talentos, demonstra isso. Quanto mais você faz, quanto mais você produz, Deus diz: está aqui, porque você merece, você está fazendo algo acima da média, você não está se contentando com pouco. Deus quer que sejamos prósperos, Deus quer que sejamos ricos, Deus quer que aproveitemos as riquezas que Ele criou, porque quando nós prosperamos, nós estamos evoluindo. Quando nós prosperamos, nós temos a oportunidade de ajudar tantas outras pessoas. Portanto, Deus quer que sejamos prósperos. Conex MD está dizendo: e querer o bem a seus inimigos. Tem coisas que não são fáceis. A gente sabe disso. Falar aqui é muito fácil. A questão é praticar. Só que o segredo está na ação. O segredo está na prática. Não adianta vir falar bonito, não adianta eu vir aqui falar bonito para você e eu terminar a live e esquecer de tudo isso e não colocar nada em prática, não adianta. E querer o bem aos seus inimigos talvez seja uma das coisas mais desafiadoras, não vou falar difícil, desafiadora. Sempre que alguém fez algo para você que você não gostou, que te feriu, qual que é o impulso inicial? Qual que é o primeiro impulso? Escreva aí nos comentários. Quando alguém te fez alguma coisa que te feriu, que você não gostou e que talvez cutucou lá dentro da sua ferida, qual é o primeiro impulso? O primeiro pensamento que vem na mente? Escreva aí nos comentários. Qual que é o primeiro impulso? É ir lá e dar um abraço e um beijo? Reagir como, Ivan?
Devolver com a mesma moeda. Devolver com a mesma moeda, mas quando você vai devolver com a mesma moeda, você vai devolver com a mesma intensidade. Se alguém te dá um tapa na cara, qual que é o primeiro impulso? É de dar um tapa de volta. Mas aquele primeiro pensamento é dar um tapa com a mesma força ou dar um tapa muito mais forte, muito mais agressivo, muito mais poderoso? Normalmente é devolver com mais intensidade na mesma moeda, exatamente isso que o Connex MD colocou. Que aí entra a raiva, exato, isso aí, Panisson. Mas o intuito é responder com o bem. Aí que tá o detalhe. É fácil, gente? Ou é desafiador pra caramba? É desafiador pra caramba, mas vamos lá. Eu era uma pessoa assim. Eu confesso que se alguém me fizesse algo que eu não gostava, se alguém mexesse na minha ferida, voltava. Mas depois, com o tempo, a gente começa a perceber que, primeiro, depois que eu tive essa percepção, as coisas começam a mudar, a maneira de ver as pessoas e as coisas começam a mudar. Primeiro, ninguém erra querendo errar. Sim ou não? Ninguém erra querendo errar. As pessoas erram querendo acertar. Por trás de todo comportamento há uma intenção positiva. E aí eu comecei a perceber que, de fato, por trás de todo comportamento há uma intenção positiva. Às vezes algumas pessoas mexiam na ferida não por maldade, mas por que agora às vezes acaba confundindo as coisas. Tio Baga. Ok, liguei agora. Uma coisa a outra. Legal. Connex MD é o tio Baga. Perfeito. Quando eu percebo que as pessoas, elas não erram porque elas querem, elas erram porque elas erram querendo acertar. Quando eu percebo que por trás de todo comportamento há uma intenção positiva, e há uma intenção positiva por trás de todo comportamento, eu começo a perceber que as pessoas erram tanto quanto eu erro. E talvez aquele comportamento não condiz com o verdadeiro ser daquela pessoa. Quantas vezes você fez algo e logo em seguida percebeu que era bobagem e você se arrependeu de ter feito? Então, quando eu começo a ter uma percepção maior sobre os meus erros, fica muito mais fácil perdoar o erro dos outros. Reconhecer que aquela pessoa talvez está errando não por vontade própria. Está errando, querendo acertar. E aí fica mais fácil perdoar. Esse é um ponto. O segundo ponto é ter essa percepção de que se eu mereço perdão, se eu desejo perdão quando eu erro, por que eu não irei perdoar? Porque eu desejo algo para mim, mas eu não quero dar para os outros. Talvez isso tenha um pouco de egoísmo, ou bastante de egoísmo. Se eu desejo algo para mim, eu devo desejar para o outro também. Beleza, Panisson? Até de noite. Valeu, tenho que ir até mais tarde. Estamos finalizando aqui também. E o desafio é não permanecer no erro. O desafio é melhorar. E esse é o desafio. Melhorar. E temos a oportunidade de melhorar quando? Agora. Agora é a oportunidade. Agora é a oportunidade. Agora. Essa é a oportunidade. Então não esperar para depois. E eu acredito que o evangelho de hoje é tão curtinho, né? 4 versículos, mas trouxe o evangelho, não, a parábola, né? Que é o evangelho, está dentro do evangelho de Lucas.
tão curta a parábola, mas nos trouxe uma reflexão profunda, tremenda. Quem está chegando agora poderá ver essa live no YouTube, que estará disponível hoje, logo em seguida. Antes do meio-dia estará disponível no YouTube. E aí você poderá voltar lá e ver. Valeu, Lucas! Está chegando agora, mas vai ficar disponível. Aleph. Poxa, Aleph. Chegando agora também. Vai ficar disponível, pessoal, no YouTube por 15 dias, se vocês quiserem lá dar uma olhada. Lá tem todas as lives. Nós começamos dia 14 de fevereiro as lives com as parábolas. E vai até dia 14 de abril. São 39 parábolas. Teve um dia que eu não fiz, que tive um problema técnico, que eu estava numa viagem. E aí não fiz a live. Então vai até dia 14 de abril. Se nós fizermos sempre de segunda a sexta-feira, todos os dias. E está sendo interessante. Se você quiser ver todas elas, vai lá para o YouTube, Edivaldo Potulski. Tem todas as lives lá. E essa fica disponível em seguida. Tá bom, gente? Obrigado, abraço para vocês. Tenham um melhor dia, aproveitem muito esse dia. Tenham a melhor semana de vocês. E eu vejo vocês amanhã às 7 horas no Instagram. Tá bom, gente? Abração, até mais. Abraço, até mais.